Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, aleluia. Vamos começar com oração, que o Senhor te abençoe nesta noite, e também os irmãos que estão acompanhando online. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença e nós pedimos a Tua bênção. Nós precisamos muito do Senhor, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós precisamos da Tua voz, nós precisamos da edificação do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos de compreensão para andar nos caminhos do Senhor, nós precisamos de fé, nós precisamos do Senhor. Colocamos nossas vidas na Tua presença, pedimos a Tua bênção, pedimos a edificação espiritual e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. As Escrituras nos ensinam que nós estamos numa batalha espiritual. A Bíblia diz, sem entrar em muitos detalhes, que em algum momento na eternidade passada, 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus, e eles se tornaram os anjos caídos, nós os chamamos de demônios. A Bíblia também deixa bem claro que eles moram no planeta Terra, eles não moram no inferno. Aí no nosso folclore popular, geralmente imagina-se o inferno debaixo da terra pegando fogo, e lá tem um diabo assim com um chifre e um tridente. Isso não é bíblico, o diabo não mora debaixo da terra, nem está usando o tridente, nem tem um chifre assim. Eles moram no planeta Terra, é aqui que eles moram, e eles são nossos inimigos porque nós pertencemos ao Senhor. Eles estão com certa liberdade debaixo da soberania de Deus, eles não moram em outro lugar, porque Deus aqui os colocou, aqui eles estão. Eles são poderosos sim, até um certo ponto eles são. Se vocês lembrarem do livro de Êxodo, ali no começo, quando Moisés se apresenta ao faraó, Moisés joga aquela vara no chão que vira uma serpente. Os magos do Egito também jogaram uma vara no chão que virou uma serpente. Depois Moisés transformou água em sangue, os magos do Egito também transformaram água em sangue. Da terceira praga em diante, aí eles não conseguiram, eles conseguiram também reproduzir a praga das rãs, mas daí em diante, da terceira praga em diante, eles não conseguiram mais, então eles têm um certo poder. Mas eu preciso dizer também que assim como o Senhor, eles não vão entrando na vida das pessoas e destruindo assim, tem certos limites, mesmo no caso do Senhor. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. É um convite, arrependam-se, é chegado a vocês o reino dos céus. Deus tem todo o poder, mas não está nos obrigando. Da mesma forma também os demônios, os anjos caídos, não podem fazer qualquer coisa, mas eles procurarão oportunidades por meio dos pecados. E às vezes as pessoas, nas ignorâncias, acham que é mito, acham que é folclore, acham que é bonito, participa de certas cerimônias com invocações, sacrifício de animais, sacrifício em alguns casos, como diz os jornais, sacrifícios humanos de crianças, assim por diante, e aí eles abrem as suas vidas para os demônios, aí é outros 500, mas em termos gerais eles também não podem entrar assim de todo jeito, de qualquer maneira, mas muitas vezes eles entram por causa dos pecados, das bebedeiras, prostituições, drogas, orgias, certos aspectos culturais que a pessoa acha que não tem nada a ver e não percebe, está dando oportunidade para o mundo das trevas. Querendo ou não, nós estamos também no meio desse fogo cruzado do diabo contra Deus, do diabo contra a humanidade, e se possível destruir a gente, mas não é tão fácil assim, mas se nós dermos oportunidades, evidentemente que teremos muitos problemas. Qual é a solução para a gente sempre ter... Qual é o caminho para sempre ter vitória contra eles? E nós não estamos falando de seres sem poder, nós não estamos falando de seres que não podem fazer o mal, mas qual é o caminho de nós termos vitórias contra eles sempre? Tem um jeito simples e um jeito mais complicado. O jeito mais complicado, ele é só mais complicado de entender, mas ele significa a mesma coisa do jeito mais simples. Se você entender o jeito mais simples,
depois ficará mais fácil de entender o jeito mais complicado. O jeito mais simples é simples, simples. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o jeito mais simples. Se eu e você estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, não tem para ninguém, não tem para inimigo, não tem força das trevas, não tem nada. Temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a pergunta é: como estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Essa é a explicação simples. Se nós, segundo as Escrituras, com a ajuda do Espírito Santo, obedecermos a Deus. Se nós obedecermos a Deus à luz das Escrituras, se nós orarmos à luz das Escrituras, se nós nos relacionarmos com Deus em oração à luz das Escrituras e obedecermos a Deus à luz das Escrituras, nós estaremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui ninguém falou que não vai ter dia triste, não é isso que eu estou dizendo. Aqui também ninguém falou que não vai vir a notícia mal e ruim. Aqui ninguém falou que algum membro da família talvez não esteja enfermo. Ninguém está falando ausência de problema, não é isso que nós estamos falando. Estamos falando que se andarmos com Deus à luz das Escrituras, se nós orarmos à luz das Escrituras, se nós amarmos a Deus e andarmos com o Senhor, estaremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não tem para ninguém. Só se, mas dificilmente acontece isso, o primeiro capítulo do livro de Jó. O diabo foi na presença do Senhor e pediu para tocar em Jó, e o Senhor autorizou. Mas o Senhor autorizar, como ele autorizou para Jó, é muito, muito raro. Para início de conversa, a gente nem é tão consagrado a Deus que nem Jó. Aquela história de Jó, ela é muito, muito singular, mas só se o Senhor autorizar. Eles não saem se tocando e destruindo e fazendo qualquer coisa, porque se estivermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, isso tem a ver com obediência à luz da Bíblia, isso tem a ver com orar à luz da Bíblia, tem a ver com comunhão com Deus à luz da Bíblia. Não tem para ninguém. Nós já estamos no caminho da vitória, pronto e acabou. Esse é o jeito mais simples de explicar, e a gente acrescenta a esse jeito mais simples o fato que eu e você, salvos, temos autoridade. Jesus disse: meu nome expelirão demônios. Andando com o Senhor à luz da Bíblia, orando à luz da Bíblia, andando com o Senhor, nós temos autoridade, nós, cada um de nós. Em meu nome expelirão demônios. Eis aí vos dê autoridade, Lucas 10, se eu não me engano é 19, eu sempre confundo com 17, mas acho que é 19, Lucas 10, 19, eis aí vos dê autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Fortalecidos no Senhor, discernindo quando for o caso e usando a autoridade no nome de Jesus, já vencemos todas as batalhas. Agora vamos falar de maneira mais complexa, porque o apóstolo Paulo escrevia com uma riqueza de linguagem muito grande, muitas metáforas, e tudo com o apóstolo Paulo é sempre muito mais complexo, mas quer dizer a mesma coisa do que acabamos de dizer. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:11, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, esse é o jeito mais complexo que ele começa a falar. A outra maneira de eu e você vencermos as forças das trevas, se nós tivermos a armadura de Deus, se nós nos revestirmos da armadura de Deus. O apóstolo Paulo estava usando figura de linguagem, como se nós fôssemos soldados do Império Romano e como se nós fôssemos para uma batalha de uma luta física, mas isso é linguagem linguagem figurada. Nós não somos soldados romanos,
nós não estamos indo para uma batalha física e nem usamos a armadura dos soldados, mas ela é a figura de linguagem para esse conflito. Se nós tivermos a armadura de Deus, não tem para ninguém. Crente não deveria, assim, de alguma forma, encher a bola do diabo. Que às vezes os crentes ficam, porque o inimigo, porque o inimigo, porque o inimigo. O inimigo é um anjo caído. Foi criado por Deus que criou os céus e a terra, é só isso aí. Ele é um anjo caído. O destino dele é o lago de fogo. Pronto, acabou. Não fica enchendo a bola dele, não. O nosso negócio é glorificar o Senhor. O nosso negócio é falar que Ele é o Senhor. O nosso negócio é dizer que Deus não está limitado no tempo e no espaço. O nosso negócio é dizer que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. O nosso negócio é falar que Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, que tudo está debaixo dos pés do Senhor, principados, potestades, está tudo debaixo dos pés dEle. O nosso negócio é glorificar a Deus. E para com esse negócio, inimigo isso, inimigo coisa nenhuma, irmão. Nós estamos em Cristo e acabou. Nós estamos em Cristo. Vistam-se da armadura de Deus, para estarem firmes contra as ciladas do diabo, porque em princípio a nossa briga é com o topo da cadeia de autoridade, é com os príncipes das trevas. A Bíblia não é hiper detalhada, a gente não precisa viajar na maionese, além do que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, isso é bem bíblico, é bem claro. A Bíblia fala que tem principados e potestades, fica implícito aí que o planeta Terra, onde mora o pessoal do mundo das trevas que foram lançados para cá, eles dividiram o planeta Terra em territórios liderados por príncipes das trevas, junto com eles autoridades e poderes, isso que a palavra potestade significa, autoridade ou poder. Então tem principados, príncipe das trevas, com autoridades e poderes em X territórios ao longo aí do planeta Terra. A gente não precisa viajar na maionese, quantos territórios tem, qual é o nome de cada príncipe, o sobrenome dele, o CPF, a gente não precisa viajar na maionese. Mas evidentemente que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, sem que nós saibamos quantos territórios, a Bíblia fala que está dividido em territórios, que tem principados e potestades, e eles são os dominadores deste mundo tenebroso, dominadores. Eles são lá no grego os cosmos kratoras. Tem muito grego no nosso português, porque os gregos influenciaram os romanos, que influenciaram a nossa língua, que influenciaram as línguas europeias. Por exemplo, a palavra democracia, ela é grega. Demos é povo, e kratos é domínio, força, poder. Só que no grego tudo declina, né? Os substantivos, os adjetivos, os pronomes, tem masculino, feminino, neutro, singular, plural. Então não é só os verbos que mudam a terminação, todas as palavras mudam a terminação, dependendo da função na sentença. É uma língua mais complexa do que a nossa. Só os pronomes declinam também, só as preposições que não declinam. Então, na palavra democracia tem kratos. Então, democracia é o domínio, a força, o poder do povo. Então, democracia é o governo do povo. Cosmos kratoras, dominadores desse mundo tenebroso. Cosmos, da onde vem cosmos, falamos cosmos para o universo, falamos cosmos para o planeta Terra. Kratoras, vem de kratos, declinado. Então, força, domínio, poder sobre o cosmos, sobre a Terra, sobre o planeta Terra. Então, os principados e potestades são os dominadores, eles exercem domínio, força, influência de poder, até mesmo de governo, neste mundo das trevas. Nossa briga é com eles, do ponto de vista espiritual. Com os príncipes das trevas, autoridades e potestades, os cosmos kratoras aqui do planeta Terra, os dominadores deste mundo tenebroso,
forças espirituais do mal. Em princípio, nós estamos perdidos, porque eles parecem muito fortes, muito poderosos, eles existem há milhares de anos, eles têm possibilidades e poderes que nós não temos. Então parece que nós estamos perdidos, mas lembra que eles têm certos limites e eles não terão chance nenhuma se eu e você estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eles não têm chance nenhuma. Se eu e você obedecermos à luz da Bíblia e orarmos à luz da Bíblia e andarmos com o Senhor, eles não têm chance nenhuma. E se nós tivermos a armadura de Deus em nossas vidas, eles não têm chance nenhuma. E além do mais, se tivermos a armadura e ainda usarmos autoridade, eles não têm chance nenhuma. Não só não poderão nos tocar, como terão que ir embora de tudo aquilo que nós mandarmos embora em nome de Jesus. Eles irão embora. E qualquer palavra, inimigo isso, inimigo aquilo, é glorificar o mal. O nosso papel é glorificar Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não importa se na cidade, nas cidades do Brasil, ou tem esse aquele invocando, fez um trabalho não sei aonde, botou na encruzilhada ali, não interessa. Interessa se estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que interessa é termos autoridade e estamos usando. O que interessa é estamos em Cristo, estamos andando com Ele. É isso que interessa. O resto é o resto. Foi derrotado na cruz do Calvário, pronto e acabou. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então Paulo, usando a figura de linguagem da armadura, ele vai dizer assim no verso 14, Efésios 6,14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Isso aqui que é a armadura de Deus. Cingir lá na armadura do soldado do Império Romano era de alguma forma colocar o cinto para segurar essa armadura aí, pelo menos a parte de baixo da armadura, para não cair, tinha um cinto. Ele tinha um cinto. Aí Paulo diz que nessa armadura de Deus, simbolizada pela armadura do soldado romano, esse cingir, esse cinto é cingir com a verdade a couraça da justiça. Você quer que o príncipe das trevas tenha autoridade contra você? Se você não tiver o cinturão da verdade, a couraça da justiça, ele começa a vencer a batalha. Se nós tivermos o cinturão da verdade, a couraça da justiça, ele está perdendo cada vez mais essa batalha. Couraça, a cinturão da verdade, ou cingir-se com a verdade, irmão, é transparência total, é integridade total, é santidade total. É lógico, a gente não vai falar nome de ninguém, não é o caso, não é totalmente errado, né? Mas você já deve ter encontrado o crente da mentirinha, né? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma mentirinha. Quando mais você convive com o crente da mentirinha, você percebe que ele é o crente da mentirinha. Irmão, com mentirinha não tem vitória. Não tem como ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Se nós não obedecermos à luz da Bíblia, não orarmos à luz da Bíblia, se nós não caminharmos com o Senhor à luz da Bíblia, não tem como vencer. Mentira não faz parte da vida do crente. Mentira não faz parte da armadura de Deus, que nos dá o poder, a autoridade, o trânsito total com Deus, com o Espírito Santo, para mandar embora, pronto, e acabou todo o mal. Em nome de Jesus, vai embora, mas com verdade na nossa vida. Com mentirinha para cá, mentirinha para lá, não dá. Seu Jesus foi muito rigoroso. No Velho Testamento a gente podia jurar, era possível jurar. Era possível fazer um voto com juramento, então era possível votar. Você podia votar, por exemplo, eu vou ser nazireu por 6 meses, eu vou ser nazireu por 1 ano, vou ser nazireu para o resto da vida. Tinha uma cerimônia. Você fazia um voto e você tinha que cumprir aquele voto à base de juramento no voto lá no tabernáculo e tudo mais. Então era possível jurar. Jesus disse, olha, não, meus discípulos não serão assim não. Vocês não vão jurar por nada, nem pelo céu, nem pela terra, por nada. Não era que era errado jurar, é que jurar ficou assim, quando eu juro eu falo a verdade, quando eu não juro não é muito certeza que eu falo. Jesus disse, não.
Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Que passar disso tem procedência maligna. Cinturão da verdade é quando o sim é sim, o não é não. Cinturão da verdade é quando não tem engano. Cinturão da verdade é quando não tem falso testemunho. Cinturão da verdade é quando tem integridade. Aí sim estamos em comunhão com Deus. Aí estamos obedecendo à luz da Bíblia, orando à luz da Bíblia, em comunhão com Deus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, sem mentira. Claro que às vezes não dá para falar a verdade e ser diferente de mentira. Às vezes você tem que ocultar, mas não pode mentir. Veja lá que em João 7, eles queriam, por um entendimento errado de Messias, que Jesus fosse na festa dos tabernáculos e se declarasse o Messias. E eles estavam querendo que Jesus fizesse isso, porque eles iam se juntar e declará-lo rei, e porque está fazendo muitos milagres e tal, então eles estavam certeza que Deus ia usar o poder dele bem grande, ia livrá-los do Império Romano. Não, Jesus não veio aqui para ser imperador no lugar do imperador romano, nem veio aqui para ser rei no substituindo o rei Davi. Ele não veio fazer isso, ele fará isso na segunda vinda, não na primeira vinda. Então os irmãos de Jesus, em João 10, queriam saber se ele ia para a festa dos tabernáculos. Eles dão perdido neles. Não perdido, vocês querem ir, vocês vão, larga deu, né? Larga deu, quer ir, vai. Não falou nem sim, não falou nem não. Então tem hora que você não pode falar. E aí ele vai para Jerusalém, ele vai com um capuz, porque não era só os irmãos dele. Os judeus todos queriam que ele se declarasse o Messias. Ele vai com um capuz. E João 7 diz que no último dia da festa, ele estava lá e ninguém conseguia vê-lo, que ele estava encapuçado. Ele tira o capuz e grita: quem tem sede, vem a mim, beba. Esse é o Messias. Ele veio para perdoar, ele veio para salvar. Ele vai voltar em grande poder e glória. Mas você vê, nesse momento ele não mentiu, mas também não revelou. Então não vai confundir as coisas. Nem sempre é possível falar a informação, mas mentir é outra coisa. Para a gente ter a armadura de Deus, temos que nos cingir com o cinturão da verdade e a couraça da justiça. O que é couraça da justiça à luz da Bíblia? Justiça é o contrário de injustiça. Injustiça é tudo que não presta. Mentira é injustiça. Roubar uma pessoa é injustiça. Trair uma pessoa é injustiça. Enganar é injustiça. O que você pensar que não presta é injustiça. Então, se nós quisermos ter a armadura de Deus, e os príncipes das trevas não ter a mínima chance conosco, é verdade e é justiça. E o próximo verso 15, Efésios 6,15, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Preparação do Evangelho da Paz é um jeito complicado, que o apóstolo Paulo escrevia meio complicado, é um jeito complicado de simplesmente dizer perdão e misericórdia. Evangelho da Paz é perdão e misericórdia. Deus nos perdoa em Cristo Jesus, e o Senhor quer que nós sejamos perdoadores e misericordiosos, a despeito da injustiça, com verdade, com justiça, perdão e misericórdia. Os príncipes das trevas vão enlouquecer conosco. Eu não acho brecha, eu não acho brecha. Como é que eu vou destruir aquele crente? Eu não acho brecha, eu não acho brecha. Eles vão enlouquecer com a gente. Então tem que ter misericórdia e perdão. Olha, misericórdia e perdão não é igual reconciliação. A gente quer perdoar e reconciliar, às vezes não é possível. Às vezes tem aqueles homens violentos que agridem as mulheres, isso é só um exemplo. Aí o casamento acabou, tinha que acabar. Se aquela mulher não perdoa, ela está desobedecendo ao Deus Pai, que a perdoou sem que ela merecesse. Então o Senhor espera que ela seja perdoadora, que ela seja misericordiosa, até porque o Senhor não quer que aquela mágoa, aquele ressentimento venha destruir a vida dela. Mas perdoar não é igual reconciliar com aquele homem violento, porque ele vai voltar a agredir. Então, perdoar, misericórdia é uma coisa, reconciliar talvez. Talvez o outro lado nem queira reconciliar. Talvez o outro lado vai falar que quer reconciliar, depois vai agredir de novo. Então não dá.
Então, perdoar e misericórdia é uma coisa, reconciliar depende de situações. Nem sempre é possível reconciliar, voltar a ser marido e mulher, voltar a ser amiguinho, voltar a ser não sei o quê, porque às vezes a reconciliação ela vem com repetição de comportamentos destrutivos, pecaminosos. Verso 16, Efésios 6,16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação, verso 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, orem todo o tempo no Espírito, essa aqui é a armadura de Deus. Se eu não tiver o capacete da salvação, se eu não me entreguei para Jesus como Senhor e Salvador, se eu não tenho o escudo da fé em Deus e na palavra, como que eu vou ter verdade na minha vida, justiça, amor e misericórdia? Se eu não tiver a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na qual eu creio e por isso eu obedeço à luz da Bíblia, eu oro à luz da Bíblia, como que eu vou estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Eu preciso ser salvo, eu preciso declarar a palavra, eu preciso crer na palavra, eu preciso caminhar segundo a palavra, eu preciso orar segundo a palavra, eu preciso ter verdade na minha vida segundo a palavra, eu preciso ter justiça na minha vida segundo a palavra, eu preciso de perdão e misericórdia segundo a palavra. E aí eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vou estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Lá em Efésios 16, quando Paulo manda embora o demônio daquela pitonisa, né, que tinha um espírito de adivinhação da chamada divindade da Grécia, Piton, essa serpente com corpo de serpente, cara de gente, é mais ou menos assim que era essa chamada divindade na Grécia. Os adoradores de Piton, eles ficavam endemoniados e tinham adivinhações e tudo mais. Paulo mandou embora em nome de Jesus e foi embora rapidamente. Também o apóstolo Paulo também, depois tinha uns homens que queriam mandar demônios embora, dizendo em nome de Jesus, em nome de Paulo. Aí os demônios falaram, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, vocês não conheço. Deu uma surra neles, arrancou a roupa daqueles 7 homens, porque eles não estavam em Cristo, não tinham o capacete da salvação, não tinham o escudo da fé, fé em Deus e na sua palavra, não tinha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na sua vida, não tinham verdade, não tinham justiça, não tinham amor, não tinham misericórdia, não tinham santidade. Então eles não estavam protegidos e eles nem tinham autoridade espiritual. Então com a armadura de Deus, verdade, justiça, amor, misericórdia, fé nas Escrituras, espada do Espírito, declarar as Escrituras, aqui e ali virão palavras muito ruins, às vezes vem do contexto familiar, às vezes vem da criação, às vezes vem do ambiente do trabalho, às vezes vem da cultura contra nós, e não importa o que eles estão dizendo, o que importa é o que a Bíblia diz sobre nós, espada do Espírito. O que a Bíblia diz sobre nós? Se nós estivermos com a armadura de Deus, que resumidamente, irmão, é santidade. Verdade, justiça, amor, misericórdia, isso aí é santidade. Fé no Senhor, fé na palavra, isso aí é santidade. Se obedecer à luz da Bíblia, orar à luz da Bíblia, andar com Deus, nós já estamos protegidos e já teremos autoridade para expulsar qualquer demônio. Lucas 10, 19, eis aí vos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do maligno, e nada vos causará mal algum. Todo o poder do maligno. Pega os principados e potestade, pega a turma da hierarquia lá em cima. Nós estamos em Cristo, pronto, e acabou, irmão. Nosso negócio é adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Nosso negócio não é ficar glorificando demônio, não. Inimigo isso, inimigo aquilo. Inimigo é derrotado, irmão. O inimigo está derrotado, o inimigo está limitado. Só se nós dermos oportunidades pela incredulidade ou pelo pecado. Agora chegamos em Daniel 10. Nós vamos ilustrar com Daniel 10,
porque estamos caminhando na playlist de Daniel, já que é um livro em parte histórico, em parte apocalíptico, e para entendê-lo é bom que nós tivéssemos uma playlist. Chegamos em Daniel 10. Daniel 10 retrata o momento que Daniel recebeu a última revelação. Ela está no capítulo 11 e 12. Assim terminará o livro de Daniel no capítulo 11 e 12. Nós não falaremos da última revelação, hoje não é o assunto. Mas em Daniel 10 ele recebeu a última revelação, que tratava de um conflito muito grande. Desestruturou Daniel. Ele ficou muito chocado com aquela revelação, e ele queria saber o significado. Dependendo da tradução, diz que ele chorou 21 dias. Dependendo da tradução, diz que ele lamentou durante 21 dias. Dependendo da tradução, diz que ele estava em luto durante 21 dias. Luto é quando você está chorando e lamentando a perda de alguém. Então, durante 21 dias, ele estava assim, desestruturado num certo sentido, orando e buscando a Deus para saber o significado, mas ficou muito chocado com a revelação e chorou bastante durante 21 dias. Ele acabou jejuando, o texto nem diz que ele estava jejuando, mas não usa o verbo jejuar, mas ele estava jejuando, porque ele disse: eu não comi carne, nem bebi vinho, nem comi nada saboroso. Durante 21 dias ele está em oração, ele quer saber qual o significado da última revelação. Todas as vezes ele recebeu o significado. Todas as vezes o significado ainda assim era meio misterioso, porque dependia de não só receber explicação, mas ter o desenrolar da história, para entender como que aquelas profecias se cumpriram ao longo dos séculos. Como eu tenho dito aqui na igreja, só falta o reino do anticristo e Jesus voltar. Todo o resto em Daniel está cumprido, ou está se cumprindo numa dimensão maior, mas tudo já está cumprido. Falta só o reino do anticristo e a segunda vinda de Jesus, como retratada no capítulo 7. Então ele está 21 dias orando, jejuando, chorando, lamentando. Não quer dizer que ele ficou no quarto os 21 dias, mas no último dia, no 21º, junto com alguns homens, ele tem agora em torno de 90 anos, 92, 93, é o 3º ano do Império Medo-Persa. Só naquelas terras ele tem uns 72 anos e meio. Se ele saiu da Judéia com 20 anos, ele tem 92 anos e meio. Ele vai ali então para as margens do rio Tigre, e ele está acompanhado por alguns homens. Tem que lembrar que Daniel foi muito importante nessas terras. Ele tinha sido governador da província da Babilônia. No capítulo 6 foi cogitado o nome dele para ser o 2º homem mais importante do Império Medo-Persa. Não era qualquer um. Então, quando ele saiu lá para ir nas margens do rio Tigre, alguns homens foram com Daniel e aconteceu algo muito sobrenatural. Um anjo muito exuberante se manifesta. Os demais homens não conseguem ver esse anjo, mas percebe que o momento ali está muito sobrenatural, eles saem correndo e escondem. Daniel viu esse anjo muito exuberante, com aparência humana, vestido de linho, cinto de couro, cinto de ouro, rosto brilhando assim como um relâmpago, os olhos de fogo, uma voz muito poderosa, e assim os braços e os pés como bronze polido. E o anjo falou assim, Daniel foi ficando pálido, tamanho a visão ali daquele ser exuberante, aquela voz poderosa, ele ficou pálido, desmaiou. Desmaiou aí, um anjo veio, levantou Daniel. Depois vocês leem esses detalhes, o capítulo é um pouco grande. Vamos ler Daniel 10, verso 11, é quando Daniel está saindo do desmaio. Mas ainda assim ele está se sentindo fraco, 21 dias sem proteína, ele diante do anjo exuberante, ele treme, olha para baixo, em determinado momento fala: eu não tenho força. Ele não tinha força por causa do jejum, e não tinha força porque ele estava em estado de choque diante daquele ser, e até, de novo, um anjo toca nele ali, ele consegue falar, ele recebe forças. Mas vamos ler a partir do verso 11, Daniel 10, 11. Então ele me disse, estamos falando agora desse anjo bem exuberante: Daniel,
homem muito amado, Daniel 10:11, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Verso 12. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Verso 14. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Verso 15. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Estava tremendo, estava mudo, estava sem forças, tanto por causa do impacto daquela aparição daquele anjo, como pelo fato que era 21 dias sem proteína. Verso 16. Então, um ser semelhante aos filhos dos homens, é um jeito de falar anjos, me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, verso 15, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Verso 17, como pode esse seu servo falar com meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Verso 18, então aquele ser semelhante ao homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Só aqui que ele perdeu o medo do anjo. Pode falar então. Verso 20, ele disse, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Verso 21, mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja a meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Aqui nós temos um exemplo de alguém que, muito consagrado, ele obedecia à luz da Bíblia, isso está bem claro ao longo de Daniel. Ele orava à luz da Bíblia, ele tinha conhecimento das Escrituras. No capítulo 9, ele orou baseado em Jeremias. No capítulo 6, ele orou baseado na resposta que Deus deu à oração de Salomão, quando Salomão consagrou o templo. No capítulo 9, quando ele está pedindo perdão dos seus pecados, ele está ciente da aliança que Deus tinha com os judeus, à luz da lei de Moisés, de tal maneira que é um homem que obedecia à luz da Bíblia, orava à luz da Bíblia, portanto, ele estava fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele era um homem que estava espiritualmente preparado para a briga espiritual. Quando ele começou a orar 21 dias e jejuar 21 dias, ele não estava, em princípio, fazendo uma batalha espiritual. Ele estava orando e jejuando para saber qual é o significado da última revelação que está no capítulo 11 e 12. Ele estava buscando a face de Deus. Enquanto ele buscava a face de Deus, ele era um homem fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque ele tinha a armadura de Deus. Ele tinha a verdade, ele tinha a justiça, ele tinha o amor, ele tinha a misericórdia. Ele podia ter mandado matar aquelas pessoas do capítulo 6 que se levantaram contra ele. Ele não falou nada, quem mandou matar foi o imperador. Mas Daniel, ele não era um homem sem amor, sem misericórdia, sem verdade, sem justiça, sem fé nas Escrituras. Ele obedecia à luz da Bíblia, ele orava à luz da Bíblia, ele era abençoado em plena escravidão na Babilônia, ele era honrado, exaltado em plena escravidão, ele tinha lutas difíceis, ele tinha pessoas com inveja dele, tinha muitas situações, mas ele obedecia à luz da Bíblia, ele orava à luz da Bíblia, ele era fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele não estava, em princípio, fazendo uma batalha, ele estava andando com Deus mais uma vez, mas teve uma batalha, porque os demônios lá desconfiaram que cada vez que Deus enviava um anjo para Daniel,
era uma revelação de alguma coisa que ia sobrar para eles lá no futuro, e eles queriam atrapalhar de alguma forma, e eles se organizaram para impedir a chegada desse anjo bem exuberante, o príncipe da Pérsia, mas as autoridades e poderes, potestades, seguraram. Quando esse anjo finalmente conseguiu falar, ele disse: Daniel, desde o primeiro dia Deus ouviu a sua oração. Só que eu não conseguia chegar, Daniel, porque teve uma batalha aí nos céus que você não imagina. Se Miguel não chegasse, e o que a Bíblia indica sobre Miguel, ele é uma espécie de general de todos os anjos de Deus. Se Miguel não chegasse, chegou com reforço e abrisse ali o caminho, eu não chegava. Então faz 21 dias que eu estou tentando chegar e eu não chegava, por causa dessa batalha espiritual que o príncipe da Pérsia fez, me segurou 21 dias, mas a sua oração foi respondida no primeiro dia. E Deus te ama, Daniel. E eu cheguei com a resposta. A resposta está no capítulo 11, está no capítulo 12, mas eu cheguei com a resposta. E eu vou te dar a resposta. A pergunta é: Daniel estava fazendo batalha espiritual como nós pensamos? Não. Ele nem tinha ciência da batalha que estava acontecendo. Daniel expulsar demônios no nome de Jesus? Não. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Mas teve uma batalha espiritual? Teve uma batalha, porque o homem andava com Deus segundo a Bíblia, orava segundo a Bíblia, estava fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A presença dele, a oração dele, o jejum dele, botava o céu em polvorosa, porque ele era um homem de Deus, consagrado a Deus. A pergunta é: o príncipe da Pérsia, que está numa hierarquia bem grande, bem alta, tocou em Daniel? Sim ou não? Não tocou em Daniel. Atrasou o anjo, mas não tocou em Daniel. Então, por favor, não fica o inimigo isso, o inimigo aquilo outro, porque está implícito que você deu brecha para o inimigo. Porque se você não der brecha para o inimigo, nem o príncipe nenhum das trevas vai tocar em você. Ninguém toca em você. Se você tiver o cinturão da verdade, a couraça da justiça, se você tiver o escudo da fé em Deus e na palavra de Deus, se você tiver a espada do Espírito, confessar, declarar, concordar com a Bíblia, e não com as palavras da cultura, e não com as palavras daqueles que não conhecem a Deus, e não com as palavras daqueles que são os incrédulos. Naquele episódio dos vigias, 12 vigias, 10 falavam com incredulidade e 2 falavam com fé. A espada do Espírito é ir contra toda declaração de incredulidade, toda declaração daquilo que não é certo, daquilo que não é correto. Então teve uma batalha espiritual. O príncipe da Pérsia nem chegou perto de Daniel, encrencou com o anjo nas regiões celestes, não chegou perto de Daniel. Se Daniel estivesse nos nossos dias, Daniel ainda ia dizer, então, para o anjo, então fala para o príncipe da Pérsia que agora eu vou mandar ele embora em nome de Jesus. Porque Jesus disse: meu nome expelirão demônios. Se você é lavado no sangue de Cristo, não tenha medo de pactos passados, de invocações passadas. Confessou, o sangue de Jesus perdoa os seus pecados, você tem autoridade. Agora vai embora da minha vida, da minha família, do meu trabalho, vai embora em nome de Jesus. Não tenho autoridade de tocar o meu carro, estar na minha casa, tocar meus filhos. Eu mando embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é obedecer à luz da Bíblia, orar à luz da Bíblia, andar com o Senhor. Quando necessário for, manda embora em nome de Jesus. Bom, eu queria fazer um período aqui de clamor, vamos ficar em pé. E mandar embora também todos os capeta também, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. A primeira coisa, irmãos, a gente tem que falar verdades com Deus, Cinturão da verdade é falar a verdade. Falar: Senhor, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero o cinturão da verdade na minha vida, eu quero a couraça da justiça, eu não quero brecha para o mundo das trevas.
Eu não quero incredulidade, eu quero o escudo da fé, eu quero a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisa pedir para Deus, né? Eu quero, Senhor, a ajuda do Espírito Santo para andar em santidade, eu quero fazer a tua vontade. E aí, Senhor, eu agradeço pelo perdão de pecados, eu agradeço pela autoridade, eu discerni coisa do mal, eu vou mandar embora em nome de Jesus, pronto, acabou. Amém? Eu estou disposto a orar sim, mas você com a pessoa que está do seu lado, que você conhece bem, não precisa pegar na mão, mas a pessoa que você está do lado aí, amém? Vai orando junto comigo aqui, amém? Vamos orar? Aleluia, glória a Deus, povo de Deus, vamos orar, aleluia. Povo de Deus, vamos orar, aleluia. Gruda aí com alguém para você orar, reúne aí os diáconos, reúne aí, começa a orar uns com os outros. Quando eu estiver orando, você ora também. Aleluia, aleluia. Pai amado, um jeito bem simples, obedeça a Deus segundo a Bíblia, ora segundo a Bíblia, anda com o Senhor, seremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Num jeito mais complexo, precisamos nos revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus é verdade, é integridade, quando sim é sim, o não é não. A armadura de Deus é ter vida santa, vida reta. A armadura de Deus é couraça da justiça. Couraça da justiça é o contrário da maldade, é o contrário da mentira, é o contrário da manipulação, é o contrário da enganação, é o contrário do falso testemunho, é o contrário da desonestidade, é o contrário do roubo, é o contrário, Senhor, do enganar o próximo, é o contrário do mal, do pecado, é o contrário. Nós oramos por verdade em nossas vidas, oramos por couraça da justiça. Senhor, nós oramos por amor e misericórdia, preparar os nossos pés com o evangelho da paz, aleluia. Quebranta nossos corações para sermos amorosos, para sermos perdoadores, para sermos misericordiosos. Quebranta os nossos corações, Senhor amado, derrama do teu amor, derrama da tua misericórdia, derrama da tua justiça. Oramos no poderoso nome de Jesus, por verdade, por justiça, ó Pai amado, por misericórdia, ó Pai amado, por perdão, aleluia. Oramos pelo escudo da fé. Escudo da fé é o contrário de incredulidade. Escudo da fé é quando nós não exaltamos o inimigo, é quando nós falamos: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Rei dos Reis, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Escudo da fé é crer no Senhor e na sua palavra, aleluia. Espada do Espírito é falar o que está na Bíblia, é crer no que está na Bíblia, é não aceitar as palavras da cultura, as palavras negativas na família, as palavras negativas no trabalho, as palavras negativas dos inimigos, as palavras negativas dos invejosos, dos destruidores. Nós não aceitamos as palavras negativas que não vêm do Espírito Santo. Nós só aceitamos as palavras do Espírito Santo, espada do Espírito, palavras do Espírito Santo, aleluia. Pai amado, agracia a nossa vida de oração. Efésios 6:18 vai dizer: orando o tempo todo no Espírito, aleluia. Dá-nos coração quebrantados, corações de amor, corações de oração, aleluia. Dá-nos corações quebrantados, derrama do teu poder, da tua unção, do teu Espírito Santo. Pai amado, haverá uma batalha espiritual até quando nós não enxergarmos. Daniel não enxergava, mas tinha uma batalha espiritual. O crente santo, ele põe o céu, o mundo espiritual em polvorosa.
O povo santo muda o ambiente espiritual, onde quer, onde chega, quando ora, quando louva, quando cumprimenta, quando conversa, quando ora, quando impõe as mãos, muda o ambiente. É por causa da tua presença, é por causa do teu Espírito Santo. Haverá batalhas espirituais, se formos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, mas os príncipes não vão nos tocar, como não tocaram em Daniel. Pai amado, nós pedimos perdão das muitas vezes que exaltamos o diabo, o inimigo isso, o inimigo aquilo. Misericórdia, Senhor, o inimigo está debaixo dos teus pés. Misericórdia, Senhor, o inimigo está debaixo dos teus pés. O Senhor disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Pai amado, mas a verdade é que a sociedade está perdida. A sociedade faz invocações contra o nosso trabalho, nossas tarefas, nossas famílias, nossos bens. Podem fazer invocações. Eles estão nas trevas, eles não sabem. Nós os perdoamos, nós os abençoamos, clamamos misericórdia do Senhor sobre essas pessoas que na ignorância fazem invocações do mal contra nós. Nós os perdoamos e nós os abençoamos, mas nós não nos intimidamos. O Senhor disse: em meu nome expelirão demônios. Por isso, Pai amado, como igreja de Jesus Cristo, em plena unidade, nós mandamos embora toda obra de Satanás que se levanta contra nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, nossos veículos, nossas propriedades, nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, nosso ministério. Mandamos embora em nome de Jesus. Nós só aceitamos a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz: maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós só aceitamos a presença do Senhor. Nós só aceitamos a presença do Senhor. E nós aceitamos também a presença dos teus anjos fortes e poderosos. Mas nós não trocamos a presença do Senhor pela presença de anjos. Nós teremos anjos ao nosso redor, mas nós não trocamos a presença do Senhor pela presença de anjos. Nós queremos a presença do Senhor na nossa vida, o teu Espírito Santo, a tua presença e o teu poder. Aleluia. Nós repreendemos toda obra de Satanás que está querendo intimidar os teus filhos e filhas. Voz aqui, voz ali, presença aqui, presença ali, arrepio aqui, arrepio ali. Mandamos embora em nome de Jesus. Mandamos embora toda a dor das trevas, toda a tristeza das trevas, depressão das trevas, desejo de suicídio das trevas, desânimo das trevas. Mandamos embora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Derrama do teu Espírito Santo sobre o teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias
nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Do início diga: te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, Ele trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Forte diga: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Creia, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia! Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, desde agora e para sempre. Amém. Cumprimento os irmãos, não sai correndo. Tem pessoas novas, eu vi visitantes ali do meu lado direito. Tem o Guilherme e a Pâmela que são novos na igreja, alguém vai ali cumprimentá-los. Guilherme e a Pâmela estão lá no fundo da igreja. Alguém precisa fazer amizade com eles. Guilherme e Pâmela, vem aqui para frente. Se alguém ainda quiser oração, vem à frente, os pastores vão orar. Pastor Mituro também.